Ok, nós vamos ter agora a terceira apresentação da sessão, terceira e última, Exploration and Rescue of Shipwreck Survivors Using Reinforcement Learning Empowered Drone Swarms. Será o Luiz e o Manuel, tá? What that in matter that I'm proposing a I will with the path foi. Bom, então a gente vai apresentar aqui sobre o nosso projeto Exploration and Rescue of Shipwreck Survivors Using Reinforcement Learning e Drone Swarms. Eu sou o Manuel e esse é o Luiz. A gente está representando o time com o Leonardo, o Henrico, o José Fernando e o Fabrício, que estão aqui presentes também. Bom, a gente vai começar falando um pouco do problema que a gente está tentando resolver, depois do ambiente que a gente elaborou para resolver esse problema, o algoritmo e finalmente os resultados desses algoritmos. Então, começando pela introdução aqui do nosso problema, a gente está tentando otimizar a busca por sobreviventes de naufrágio por meio de enxame de drones utilizando a aprendizagem por reforço. É importante ressaltar que a gente está se focando no algoritmo de busca mesmo e não na reconhecimento de imagem e tudo mais. Bom, aqui a gente tem uma representação básica do nosso problema e do que vai acontecer. Então, a gente tem um enxame de drones que vai procurar por um náufrago em um espaço de mar aberto. Aí eu vou falar um pouco sobre o nosso ambiente que a gente desenvolveu. Então, por que a gente precisou desenvolver um ambiente, né? Então, primeiro foi para simular de maneira simplificada o oceano. Então, a gente tem uma representação aqui visual do nosso ambiente. Aqui a pessoa que tá um pouco pequeno, né? Mas dá para ver a pessoa se movendo de acordo com uma correnteza marítima. E as células verdes indicam a probabilidade alta da pessoa estar em certa célula e as células vermelhas representam a probabilidade baixa da pessoa estar nessa célula. Importante ressaltar que os drones não conseguem ver a posição mesmo da pessoa. Eles só conseguem ver as probabilidades em cada célula. E, bom, isso a gente está simulando o movimento do alvo de acordo com uma correnteza, que é basicamente um vetor, e também os movimentos dos drones que a gente está simulando. Finalmente, também o ambiente é muito importante para realmente realizar o treinamento dos agentes com algoritmo de aprendizagem por reforço. A gente não encontrou nenhum ambiente publicado, então a gente teve que fazer o nosso. Então, por que a gente precisa desse ambiente? A gente precisa, primeiramente, simular o mundo físico, então falar para o robô o que ele consegue ver esse mundo. A gente também precisa delimitar as noções do agente suficiente, ou seja, o que ele movimentos ele consegue fazer. A gente também precisa definir rewards, que dizem ao agente se o que ele está fazendo é correto ou incorreto. A gente também vai precisar do mundo simulado. Para iniciar isso, nosso primeiro desafio foi como que a gente ia realmente fazer esse ambiente, de forma que todos pudessem estudar esse mesmo problema que a gente está usando. Após muita pesquisa, a gente acabou encontrando essa biblioteca chamada Perenzu, que é da Fundação Farano, que foi criada pelo OpenAI, que é basicamente uma biblioteca para o estudo de aprendizagem por reforço. Eles disponibilizam vários ambientes que simulam situações reais, que você pode acoplar um algoritmo de aprendizagem por reforço para acabar treinando esse ambiente. A gente acabou utilizando o mesmo padrão que usaram para a gente conseguir publicar nosso ambiente e para as pessoas conseguirem usar o mesmo algoritmo que eles usam para treinar esses outros ambientes, essas outras situações, no nosso. Assim, a gente consegue mapear o estudo desse problema e consiga facilmente testar e acessar nossa solução. Algumas simplificações que a gente teve que tomar. Primeiramente, as ações do nosso drone. Ele pode somente se mover para cima, para baixo, para controle para a sua altitude, a gente está considerando uma altitude fixa,
E a gente também deu uma ação de busca para o drone, por que a gente fez isso? A gente fez isso, o drone vai fazer a busca da pessoa, caso ele encontre, por exemplo, uma certa altitude, um troço na água, ele pata uma pessoa, ou se assim sente algum destroço. A gente também acabou simplificando para um ambiente sem obstáculos, ou seja, o drone quanto a pessoa, para onde eles podem ir, não tem nenhum impedimento de eles se mexerem de uma célula para outra, além da ação do grid. A bateria do drone foi simplificada para o número de ações. Então, um drone tem, por exemplo, 100 ações que ele pode tomar, e isso representa a sua bateria. Ações, a sua bateria acabaria e o drone não conseguiria mais agir no ambiente. E o drone também consegue ser espaço delimitado do grid. Bom, aí, como eu mencionei anteriormente, a gente fez uma matriz de probabilidade, né, no nosso ambiente. Aqui à direita a gente tem uma representação dessa matriz de probabilidade, calculada a partir de dois aspectos muito importantes, que é a correnteza, que é um vetor, e depois também essa função de plano gaussiano que está no canto inferior direito. Bom, aqui no ΔT0, no início, que foi no momento do naufrágio, a gente consegue ver que a probabilidade em uma célula é de 100% no canto. Aí, considerando um vetor para esse exemplo, que vai do canto inferior direito até o superior direito até o canto inferior esquerdo, a gente consegue chegar nisso depois de um ΔT nessa matriz de probabilidade. Essas cores aqui amarelas representam a probabilidade maior da pessoa estar nessa célula, e essas cores mais azul escuro representam uma probabilidade menor. O posicionamento do alvo é feito através dessa matriz de probabilidade, como é representado nessa visualização aqui. Então, importante, né, notar que o alvo não consegue se mexer mais para células que não estão adjacentes dele. E isso porque a gente considera que não seria muito realístico, né, a pessoa se mexer, se deslocar grandes distâncias. Bom, então, aqui no nosso ambiente, a gente acaba com o seguinte overview, onde o drone pode atuar nas seguintes ações, ou seja, pode direita, esquerda, para baixo, para cima, ou pesquisar, como efeito do ambiente, ou seja, que ele recebe de informação. Ele recebe tanto o X e a localização X e Y de todos os drones, assim como a algumas condições de parada, ou seja, acabar. Caso do grid, caso dois drones colidirem, ou se eles excederem o time step limit, ou seja, se acabar nos drones, ou, caso de sucesso, o drone realmente fazer a ação de busca na célula que o alvo está localizada. Após muita tentativa e erro, com rewards, sendo alguns valores brutos e alguns valores definidos com as fórmulas. E a gente acabou publicando esse ambiente com um pacote em Python que qualquer um poderia baixar e usar ele facilmente, e está bem documentado. Bom, aqui a gente tem umas variáveis que são customizáveis do usuário. Por exemplo, o tamanho do grid que a pessoa quer usar para testar o algoritmo, a maneira de renderização do grid, o número de drones e o vetor de correnteza, por exemplo. Além de todas essas, né, a posição inicial da pessoa, a constante de dispersão e a bateria do drone. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o algoritmo mesmo. Então, começando pelos requisitos do nosso algoritmo. Então, a gente quer maximizar a probabilidade de encontrar o náufrago. Então, a gente quer que o drone seja muito preciso na hora de encontrar o náufrago, mas, além disso, a gente quer que ele encontre da maneira mais rápida e eficiente possível. A gente também quer que ele lide com diferentes configurações de ambiente, por exemplo, tamanho da matriz ou diferentes correntezas e etc. E também a gente quer considerar múltiplos agentes para fazer diferentes testes com que isso afeta realmente os resultados do nosso algoritmo. Então, para fazer uma comparação, a gente utilizou um algoritmo muito mais simples, que é esse Parallel Sweep, que a gente encontrou nas literaturas, que é simplesmente o movimento padronizado do drone, que é predeterminado. A gente pode ver essa movimentação aqui à direita, né? O drone simplesmente vai até a direita, desce, esquerda e até acabar o espaço.
para um ambiente que possui múltiplos drones, essa seria a representação do Parallel Sweep. Bom, vendo essa imagem, esse é onde o drone vai acabar pesquisando muito em céu, muita bateria, esse tempo, que é muito valioso para esse problema. Então a gente acabou passando para um algoritmo de aprendizagem por reforço. E a gente acabou utilizando o Reinforce. O Reinforce é basicamente um algoritmo e com base nas rewards que recebe do ambiente, ele tenta ajustar ações e a rede neural para fazer com que eles sempre recebam a maior reward possível. Então ele sempre tenta subir essa gradiente, tentando encontrar o pico, que seria realmente o estado que ele sempre receberia a maior reward possível. E após muitos tuning tanto no alto, conseguiu chegar a um modelo bem legal. A gente acabou usando o Python, o NumPy, o PyTorch e o Panda nessa rede neural. Onde na primeira camada a gente tem todos em ambiente, ou seja, isso é uma rede neural para cada drone, em cada gente, onde todos eles recebem essa mesma rede neural. Então eles conseguem ver, como é um ambiente cooperativo, eles conseguem ver a posição de todos os outros drones. Eles sabem onde estão todos os outros drones da malha. Além disso, ele recebe as células de maior probabilidade. A gente inicialmente tinha feito um modelo onde ele recebia todas as células, mas estava demorando muito para convergir o modelo, então a gente acaba direcionando já o drone às células com uma maior probabilidade. A gente acabou colocando também duas hidden layers, uma com 512 Halo, outra 256, e a gente tem um softmax 5 de 5 ações do output layer. Com isso, a gente consegue chegar na seguinte demonstração de um ambiente multi-agente. A gente consegue ver que ele rapidamente vai para a zona de maior probabilidade e encontra a pessoa em só 20 movimentos. Bom, agora partindo para os resultados, a gente consegue ver um comportamento muito interessante quando a gente olha a curva de aprendizagem do drone, onde a linha azul são as ações que o drone faz nos episódios, e a vermelha são as rewards que ele recebe. E a gente consegue gráfico em 3 etapas muito interessantes. A primeira, onde o drone começa a aprender a não sair do grid. Então no começo a gente vê que muita pouca ação é reward muito baixa, ou seja, ele começa no canto e sempre está escolhendo sair. Daí ele rapidamente aprende, não sabe fazer e começa a procurar. Então começa a não encontrar a pessoa, mas começa a fazer nesse pico muitas ações. Então acaba a bateria de todos os drones. Na segunda etapa, ele já reduz o número de ações deles e começa a encontrar o náufrago. A gente consegue ver essa ascendente das rewards. Numa terceira etapa, consegue ver que ele consegue constantemente encontrar o náufrago e no tempo mais rápido possível. A gente consegue ver essas ações diminuindo ao longo do tempo. Em um ambiente 4x4, com 4x4, a gente... No outro caso, era 50 mil episódios, aí é 250 mil episódios. Você vê que ele converge muito bem as rewards no final. Bom, aí finalmente comparando com o primeiro algoritmo, né, do Parallel Sweep, a gente consegue ver uma grande diferença entre a acurácia, né, dos nossos algoritmos. O Reinforce, ele acha o náufrago 96,3% das vezes, enquanto o Parallel Sweep só 13,5% das vezes, né, para 4 drones. E esse padrão meio que segue também para 2 drones e 1 drone. Aí comparando o número de ações de cada algoritmo, aqui na imagem à esquerda, a gente consegue ver uma comparação das ações de Reinforce e Parallel Sweep para um drone. Como dá para ver, o Parallel Sweep ele requer muitas mais ações do que o nosso Reinforce, que tem uma média de 37 ações por step, né, por teste. E aqui à nossa direita, aqui a gente consegue ver que a mesma coisa acontece com 4 drones, só que ele vira muito mais eficiente na hora de achar o náufrago. Bom, aí a gente abre para perguntas e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Ok, nós estamos bem apertados de hora e eu vou permitir uma pergunta.
Nenhuma. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Muito bom. Gostei. Tchau, tchau.